Glória a Deus, as palmas louvam o Senhor. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus que está movendo nesse lugar, continue essa obra maravilhosa. Como nós dependemos de Ti, Senhor. Como o Senhor é especial para nós. Ó Deus, do menor ao maior, todos estejam debaixo do manto do Senhor. O manto de invisibilidade, invisíveis ao olhar da serpente, para que ninguém nos encontre. Ao nosso redor um manto de fogo, um muro de fogo. Ó Senhor, que cada um receba hoje um discernimento espiritual do quanto é real essa batalha. E o Senhor nos chamou para a liberdade. O Senhor nos chamou para viver o seu plano perfeito. Eu oro para que todos os que estão nos assistindo, os que estão aqui presentes, sejam tocados profundamente pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos assentar. A palavra é libertos e livres. Vamos dizer juntos: libertos e livres. Tem diferença. Muitas pessoas são até libertas, porém elas não entram na liberdade, porque ainda há processos internos que precisam de cura, de restauração, de luz. E o Senhor então nos chama a esse lugar. O primeiro texto que o Senhor Jesus leu ali na sinagoga, inaugurando o seu ministério, foi esse daqui, Isaías 61. E quando nós estivermos lendo, saiba que esse texto profético é para cada um de nós também. A criação, a natureza, aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos, daqueles que são libertos e livres. Então eu te chamo a esse lugar. Vem comigo, sejam ministrados pelo Espírito Santo para viver o que o Senhor tem para você. Ele te chamou para uma vida de abundância. Ele te chamou para uma vida de paz e alegria, de justiça. O reino de Deus é justiça, alegria e paz. E nós não podemos viver menos do que isso. Diga comigo: eu não quero e eu não vou viver nada menos do que o Senhor tem para mim. Ele te chamou para viver a integridade do reino dele. Todos. E você não está aqui por acaso. O amor de Deus te atraiu. Então eu vou ler Isaías 61. E eu me incluo nesse texto. Eu me incluo nessa palavra. E peço que você também faça o mesmo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados, os que estão quebrados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, os que estão em prisões. Então quer dizer que existem prisões espirituais. E apregoar o ano aceitável do Senhor. E apregoar o ano do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus. E a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto.
manto de louvor, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. E estes, restaurados, libertos e livres, reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Quantos podem dizer glória a Deus? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, Ele me consagrou, Ele me separou, Ele me ungiu. Ele é o ungido, é o Cordeiro de Deus, ungido de Deus, para libertar, para proclamar. Ele me enviou aqueles que estão quebrados, aqueles que estão feridos, aqueles que estão machucados, aqueles que se perderam no meio do caminho. Quantas prisões! Ele chamou a gente para consolar os que choram, a tirar, a colocar uma coroa em vez das cinzas e o óleo da alegria em vez do pranto. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. Na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. O Senhor, o nosso Deus, Ele é o restaurador. Agora, Ele chama cada um de nós para ser os reparadores das ruínas. Ele nos chama para restaurar as cidades que caíram, dos muros que caíram. Ele nos chama para ser o restaurador. Ele nos chama para sermos libertos e livres. Não apenas libertos, porém livres. Sabe aquela situação? Tira o povo do Egito, mas o Egito não sai de dentro. É a mesma situação. Tira a pessoa de uma prisão, porém ela ainda continua dentro de masmorras, dentro de lugares. E é isso que o Senhor quer para nós. Sairmos de prisões. Todos nós precisamos de libertação. A partir do momento que nós entregamos a vida ao Senhor, começa o nosso processo de santificação. Começa o nosso processo de restauração. Portanto, todos precisam de libertação em algum nível. Seja de histórico, de traumas ou de situações que podem ocorrer a qualquer momento na nossa vida e nos assustar e nos trazer situações difíceis. Por exemplo, nós sabemos que a diabetes, ela é desencadeada por um susto e um trauma e algo que aconteceu. As doenças emocionais. Por isso, hoje, eu quero dedicar esse culto para libertar. Como foi nessa manhã? O que o Senhor fez nessa manhã aqui é sobrenatural. O meu zap, as minhas mensagens no Instagram estão cheias de testemunhos de pessoas que estiveram aqui hoje. E o Senhor mostrou lugares escuros, mostrou prisões em que elas estavam. E hoje eu estou aqui com a missão de libertar. Isaías 42, versículos 6 e 7, confirma a mesma palavra. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para
abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Então quer dizer que as pessoas podem estar em lugares de trevas. Vou dar alguns exemplos. Vou dar algumas situações. Pessoas que ao longo da minha carreira cristã, do meu ministério, eu fui ministrando. Não darei nomes, porém citarei situações. Uma delas, um dia uma jovem senhora casada, com crianças ainda pequenas, ela me procurou. Ela estava desesperada e ela precisava de uma saída. E ela começou a contar para mim, ela tinha dificuldade para chegar no ponto que ela queria. Enfim, ela disse: pastora, eu estou num lugar onde na minha mente só existe o órgão masculino do homem. Tudo que eu olho, eu só enxergo isso. E eu falei: amada, que situação difícil. E então eu percebi uma prisão, percebi um cárcere. Outro dia, uma senhora de idade, ela conversando comigo, ela disse: pastora, na minha mente existe um sofá marrom. E esse sofá não sai da minha mente. Eu ando, eu estou vivendo, porém eu vivo naquele sofá. Eu falei: amada, por quê? Naquele sofá eu fui estrupada. Olhando a história da Joyce Meyer, ela viveu um conflito muito grande, porque até os 18 anos de idade ela foi abusada pelo seu pai. Como uma pessoa com seus 15, 17, 18 anos, ela ainda estava naquele lugar? Por causa do aprisionamento. Por causa do que ocorreu na vida dela. Eu não sei o que pode ter acontecido na sua vida. Mas pare para pensar onde, quando, como sua vida foi marcada e você caiu no laço do passarinheiro. Caiu na armadilha da sua alma. Um dia, uma mulher, uma mãe perdeu o seu filho. E no dia do velório, ela chorando aos prantos, ali no caixão, ela disse: me enterre junto. E na hora do enterro, ela não parava de dizer: eu quero que me enterre junto. Significado? Enterrou junto com o filho. Outro dia, uma mãe, o seu filho adolescente, saiu para brincar, para dar uma volta de bicicleta. E numa curva, um carro em velocidade bateu nele. E aquele menino veio a óbito na hora. A mãe simplesmente revoltou. E também disse: me enterre junto com o meu filho. Não existe vida mais para mim. Infelizmente, eu não tenho mais notícias dessa pessoa. Hoje fiquei sabendo de uma pessoa que por muito tempo esteve aqui. Ela ficou presa a uma questão de agiota
e ela foi pega com a cabeça raspada, com todos os dentes arrancados. Prisões que começam de uma forma talvez simples ou talvez mais grave. O que o Senhor está movendo nessa noite, movendo nesse dia na casa, é para que você preste atenção no que esteja acontecendo na sua vida. Para que você não viva em lugares tenebrosos. Para que você não amarre a sua alma nesse lugar. Demônios comem as feridas da alma e se alimentam. A serpente se alimenta do pó da terra, dos nossos pecados. Pessoas que estão presas na pornografia. Pessoas que estão presas no adultério. Uma jovem moça casada, ela relatou para mim: pastora, eu estava casada há 7 anos. De repente eu me apaixonei por um homem, casado também. E eu larguei tudo para viver aquele romance e ser a amante. O tempo passou e eu fiquei sobrecarregada dentro daquela prisão. Mas isso, eu tenho uma boa notícia. O Senhor a tirou desse cativeiro e desse lugar, a libertou das garras desse amante. Pessoas que estão presas à mentira, elas acreditam tanto na mentira que se torna verdade na vida dela. O pai da mentira é o diabo. Você é chamado à paternidade de Deus, não à paternidade do diabo. O nosso Deus é verdadeiro. O Senhor, Ele move no meio da verdade. Falem a verdade uns aos outros. E não vivam em cativeiros. Vivam em luz. Não alimente as trevas. Todos nós enfrentamos dias maus. O dia mau pode chegar. A questão é como eu vou me posicionar no dia mau. Por isso eu amo a visão dessa casa sobre as práticas espirituais, justamente para eu praticar, eu exercitar, eu fortalecer os músculos da fé, para que seja um fundamento tão poderoso dentro de mim, porque o dia que a tempestade chegar, eu não me abale. Diga assim comigo: tudo que for abalável vai cair. Que seja derrubado tudo aquilo que não é a estrutura do Senhor para nós. Então o Senhor nos chamou à verdade, o Senhor nos chamou à liberdade, o Senhor nos chamou para viver em luz. Um outro homem, ele sendo ministrado por causa de dívidas, por causa de situações econômicas, ele se viu dentro de um cofre fechado lá dentro. Dentro de um cofre fechado, que não tinha abertura do lado de fora. Quantas pessoas estão se vendo dentro de um caixão? Quantas pessoas estão vivendo em luto? Não que a gente não vá chorar por um ente querido, porém não podemos enterrar junto, porque cada um tem uma história e um propósito de vida. Então o Senhor te chama para viver com equilíbrio. Esses dias eu ministrei aqui, dei um leve flash, dentro da palavra, dizendo que a nossa alma é corrupta, é adúltera, é prostituta.
Por isso que quando a gente canta músicas como essa, que a nossa alma anseia pelo Senhor, é um grito de aliança, porque nós rapidamente temos a tendência de buscar outras fontes, de buscar outros deuses, porém o Senhor está aqui para nos dizer: eu te quero liberto, eu te quero livre, para você viver o plano e o propósito de Deus, para você ser uma fonte de água viva, para você ser o apregoador do evangelho da paz, para você dizer as boas novas, para você ser um profeta nessa geração, para você se levantar e ser a voz de Jesus, ser as mãos de Jesus, ser os olhos de Jesus, ser os pés de Jesus. Ele te chamou para a liberdade. Aplauda bem forte ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Diz assim: tem saída para mim. Vira para o seu irmão e fala: tem saída para você. O Senhor nos chamou à pureza. O Senhor nos chamou à santidade, e Ele não é maluco, Ele não falaria isso para nós se não fosse possível. Ministrando com uma outra moça jovem, ela se viu dentro de um buraco. Mas o Senhor tira a gente dos buracos. Não há nada tão profundo que Deus não seja mais profundo. Não há nada tão alto que Deus não seja mais alto. Não há nada tão longe que Deus não seja tão mais longe. Ele enxerga tudo, Ele vê tudo, Ele alcança tudo. Diz assim comigo: o Senhor me liberta e me dá liberdade. Não é só libertar, é ser livre. Diga assim: algemas espirituais dentro de mim serão quebradas. Talvez você não veja a dimensão, porque não seja cadeias físicas, mas são cadeias espirituais. E na sua mente você pode visualizar, na sua mente você pode distinguir isso e dizer: Senhor, me tira hoje desse lugar. Pessoas que estão há anos na igreja, porém ainda não desfrutam de uma liberdade. Presos em calabouços, presos em lugares escuros, presos em solidões. Quantas depressões, quanto sofrimento, quantas situações que agridem a nossa vida. Mas o Senhor diz: eu vim para você ser livre. Eu vim para você ser liberto. Estamos na era dos remédios. A indústria farmacêutica domina. É importante que as pessoas fiquem dependentes dos remédios, das drogas. E sem falar os vícios. Eu sou de Anápolis e lá tem uma casa de recuperação que eles recolhem mendigos na rua e levam para essa casa e restauram e procuram saber o histórico daquelas pessoas, porque os mendigos, eles ficam sem rumo, eles não têm casa, não têm família, são mendigos. E aí nós fomos num culto, um dia nessa casa, e vários testemunhos foram acontecendo. Um deles me chamou muita atenção, e as fotos vão sendo mostradas, e um cara simpático, porém ele estava tão sujo,
Então, sem tomar banho, estava com as unhas todas arrebentadas, sujas, os pés rachados. Enfim, ele não tinha roupa, ele dormia num papelão. E esse homem foi falando o seu testemunho. No final, ele disse: eu sou um médico do Rio de Janeiro. Formei no Rio de Janeiro. Foi parar em Anápolis como mendigo. Um dia, a sua esposa o traiu e ele não suportou. Saiu andando. Saiu andando. Entrou numa prisão. Mas glória a Deus que ele encontrou um lugar onde o Senhor Jesus pôde tirar ele daquela prisão. E agora aquela casa estava enviando ele de volta para a família. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Oh Deus! Nós vamos orar. Eu quero ler Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, além de ti, se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O nosso Deus trabalha por nós. O nosso Deus trabalha por nós. Ele não quer te ver em prisões. Se você está, hoje Ele vai te tirar. E Ele está te alertando. Se caso algo aconteça, se você for humilhado, se você for rejeitado, se você sofrer algum dardo, alguma flecha do maligno, se posicione e fique firme, porque você não vai entrar em prisão. Quantos dizem amém? Diga: eu não vou entrar em prisões. Isaías 45, versículo 2 e 3, diz assim: eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Quer dizer, tem coisas difíceis, são trancas de ferro, são portões de bronze. Às vezes a sua mente está tão endurecida, seu coração está duro, porque você ficou ferido num lugar e você entrou em prisões espirituais. Mas o Senhor veio para libertar os cativos. E eu darei a você os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Glória a Deus. Você vai sair deste lugar. Como eu disse, muito difícil alguém aqui não ter algo para se libertar. Muito difícil. Pode ser. Eu mesmo, teve um dia que uma notícia me assustou tanto, que abriu um calabouço e eu desci. Por 3 dias eu fiquei nesse lugar. Foi antes da casa de oração nascer. Se eu não tivesse me alertado, eu estaria nessa prisão espiritual. E a casa de oração não existiria. Qual é o intento do inimigo? Em colocar pessoas em prisões, para que elas não realizem a obra do Senhor. Por que que o inimigo fere um homem, o cabeça da casa? Para destruir a família.
Por que que o inferno trabalha, conspira para ferir a mãe, a mulher? Porque uma mulher triste, ferida, em depressão, em tristeza dentro da sua casa, ela apaga a luz da casa. Porque na adolescência o inimigo vem com tudo contra os nossos adolescentes, porque sabe que é uma passagem vulnerável. Por que tenta atacar crianças? Porque são vulneráveis. Por isso não ao aborto. Nós precisamos defender a causa daqueles que são oprimidos. E ficarmos atentos. Porque o mundo é mau, jaz no maligno. Mas nós precisamos vigiar e orar. Fala comigo assim: vigiar e orar. Ora muito e não vigia. E essa frase que impactou o caçamba, o Wanderson. Gente, é Wanderson, esquece caçamba. Wanderson, que eu coloquei no texto dos nossos líderes, dos nossos grupos, dizendo: o tamanho da sua guerra, o tamanho da sua batalha é do tamanho do seu pecado e da sua iniquidade. Ai, pastora, tá tão difícil a guerra. Não, a guerra é do tamanho do seu pecado. O que eu tenho que fazer? Consertar a minha vida. Pedir perdão, arrepender, quebrar o ciclo da iniquidade. Porque eu não vou alimentar as trevas. Eu não vou alimentar as trevas. Eu não vou alimentar as trevas. Você está sendo convidado para ser crente de verdade e não alimentar as trevas, mas sim ser um canal da glória de Deus. Ser luz do mundo e sal da terra. Viver uma vida digna do Evangelho. Livres sim, libertos. Se nós vivermos em cadeias, não vamos cumprir o propósito. Por isso eu gostaria de te pedir para fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Não abaixe a sua cabeça, fique com a sua cabeça erguida. Nós estamos tratando do mundo espiritual. Feche agora os seus olhos. Peça perdão a Deus. Com certeza você precisa pedir perdão a Deus. Arrependa dos seus pecados, que são portas abertas para o inferno vir, te colocar em cativeiros. Em nome de Jesus. Aproveite esse momento agora. Verifique o seu coração. Qual brecha está aberta? Peça perdão. Se arrependa. Arrepender não é remorso. Arrepender é fazer uma conversão de 180 graus e mudar a direção. Onde você está preso, onde você está marcado, onde você foi humilhado, onde você foi ferido, o que te aconteceu, onde você está magoado, onde você está amargurado, e você agora fere tantas pessoas. Você ficou incrédulo, você ficou duro de coração, perdeu a sensibilidade, perdeu a essência da vida, que é a presença do Senhor.
Hoje o Senhor te trouxe aqui para te libertar e te fazer livre. Se o inimigo em massa fere pessoas, o nosso Deus em massa cura pessoas, liberta pessoas. O Senhor encontra você no meio da multidão. O Senhor olha para o seu coração. Ele te acha aí onde você está. Não pense que Ele não está te vendo. Ele está te vendo. Ele está te enxergando. Ele está mostrando o seu pecado. E Ele está mostrando essa falha. Fica livre. Fica livre. Eu ouço cadeias quebrando. Cadeias da incredulidade, cadeias da dúvida, cadeias do remorso, cadeias do pecado, portas de bronze sendo quebradas. Ouço cadeias quebrar. Preste atenção nesse momento. Tem unção aqui que quebra o jugo. Ouço cadeias quebrar. O mundo espiritual é muito real. Ouço cadeias quebrar. Agora o Senhor com seus anjos, os anjos enviados para essa casa, os anjos ministros dessa casa, os anjos ministradores dessa casa estão agora cuidando de você e da sua vida. Mova agora. Eu queria que você ficasse de pé. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Mas você vai ter que esforçar. O esforço do Espírito. Abrir a sua boca. Não perca a oportunidade que você tem aqui hoje. Eu sei o que o Senhor falou para nós fazermos aqui. Diga comigo: Jesus é a chave para abrir as prisões. Você vai sair deste lugar. O Senhor também está enviando o seu anjo específico para te guardar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E esse anjo da parte de Deus está com você. E ele estende a mão para você agora. Tome cuidado, porque o inimigo quer te colocar em prisões. Se você não percebeu nenhuma, você vai perceber na sua mente. O anjo que está com você estendeu a mão agora para você sair. Pegue na mão dele. Senhor, eu peço agora que o Senhor ande com cada um. O
O Senhor me mostra labirintos sem saídas, mas hoje Ele abre caminho no meio do deserto. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá que enfrenta as batalhas com você. Eu vou orar agora e você vai repetir comigo. E eu peço que você seja muito focado aqui junto comigo. Senhor, eu te agradeço, porque Tu és a chave para abrir as prisões. Eu recebo a unção de abrir e libertar os aprisionados. Eu abro as prisões agora de cada pessoa, em nome de Jesus. Vamos juntos, todos juntos. Eu estou saindo deste lugar. O Senhor não me planejou para ficar em prisões, mas o Senhor me planejou para a liberdade, para que a minha vida seja significativa, com um propósito, vida plena, em liberdade. Eu tomo a mão desse anjo e vou saindo agora. Todo mundo comigo. Todos esses espíritos malignos, guardiões. Fala, meu povo. Todos esses espíritos malignos, guardiões, que ficam me aprisionando, sejam amarrados e enviados ao abismo. Espírito de morte, de culpa, espírito de abuso, perversão, rebelião, desobediência, idolatria, feitiçaria, espírito de ira, de raiva, em nome de Jesus, eu renuncio a todos vocês. Afastem da minha vida. Vamos continuar. Todos os deuses, mestres ascendentes da nova era, que querem me aprisionar, em nome de Jesus, eu estou ordenando a todos vocês que não tem mais lugar na minha vida, estão proibidos de voltar. Quem tem cara de leão aqui? Quem tem cara de leão aqui? Quem tem cara de águia aqui? Nós estamos dentro do profético. Todos os deuses caiam. Estão proibidos de voltar para me prender ou aprisionar. Pegue agora na mão do anjo, saia desse lugar, se veja saindo para a luz. Venha para a luz, venha para a luz, ande para a luz. Diga, eu estou saindo dessa prisão. Diga, eu estou saindo para a luz. Diga agora, eu saí, em nome de Jesus.